Olá, pessoal, tudo bem? Eu queria fazer uma retrospectiva aqui para vocês deste ano, né, de 2023, das lives que foram feitas. Então eu encontrei uma maneira de fazer aqui no YouTube, porque assim já fica gravado também, registrado, né? Não tem a questão de se perder aí no meio de tantas postagens, né? Que nós ainda possamos fazer em 23 e que sai em 24, né? Então, eu comecei o ano falando dos processos de obesidade, né? O que é que leva uma pessoa, não é, a ter essa dificuldade, tá? Para fazer um tratamento, não é? Para poder conter essa obesidade. Primeira coisa, nós temos que entender que a obesidade é um processo inflamatório do organismo, né? Então, para quem acompanha as lives aí da minha nutricionista, da minha médica, da doutora Leila e da doutora Denise, tá? Vão estar vendo que o nosso organismo faz alguns processos errôneos, né? Devido a coisas que nós ingerimos também. Então, ele para de produzir algumas substâncias químicas que são importantíssimas, alguns nutrientes, tá? E começa então a sobreviver da gordura. Se nós variarmos um pouquinho a informação agora e adentrarmos a parte cultural, nós vamos ver que lá nos primórdios da humanidade, os obesos, não é? Eles eram tidos como pessoas bem-sucedidas, né? Eles tinham, em suma, assim, uma capacidade de armazenamento, de sobrevivência de gordura, né? Então, face à escassez de alimentos que tinham, tá? Mas, hoje nós não precisamos acumular nada, né? Nós precisamos nos alimentar corretamente. O problema é exatamente o sistema límbico. O sistema límbico, não é? É onde nós armazenamos as emoções que têm certas representações afetivas para nós. E aí é que se encontra o quê? As questões de relacionarmos a alimentação, tá, com a emoção. Então, eu acho, não é, que muitas vezes nós estamos na mesa de um restaurante, que não é meu caso, né, porque eu não frequento mais restaurantes, né, lembrando só que eu sou celíaca, né, mas assim, e estamos lá tirando uma selfie, mostrando o prato, coisa e tal, como um sentido de poder, né, como um ato exibicionista. Não é? Porque todos os dias você não mostra o prato de comida que você come. Mas quando você está num restaurante, você tem que mostrar um certo status, que você está naquele lugar. Você precisa, não é, colocar isso nas suas redes sociais. Então, se nós vamos falar um pouco dessa questão da obesidade, que ela não deixa de ser um hábito compulsivo, nós também vamos falar da compulsividade de colocar tudo nas redes sociais, né? Todos os acontecimentos. E ser nutrido é muito diferente de ser obeso, tá? O obeso nem sempre é nutrido, quer dizer, quase nunca, né? Eu não sou a mãe da matéria para falar, mas, tá? É o que nós temos aí, não é? Nós vamos ver o quê? Não é? Que inconscientemente existem fatores que nos levam, né? A ter até a preferência por alguns alimentos, não por outros, né? E tudo isto está movimentando o que? A indústria do consumo, não é? E depois a indústria do emagrecimento, quando as pessoas se percebem que estão com um corpo que elas não gostariam de estar. Aí vem a autoestima, o autoconceito delas, aí uma amiga faz a bariátrica, a outra, não é, já tá fazendo a corretiva, e aí começa aquela corrida para não é, programando uma bariátrica também. Mas antes de programar uma bariátrica, é tido que a pessoa, ela deveria fazer 1 ano e meio de psicoterapia e descobrir quais são os gatilhos e o comportamento obsessivo que atua nela, tá? Isso é muito importante, tá? Porque nós comemos por compulsão e a parte obsessiva é o que nos leva a comer, né? Então, isto é um carinho que você pode fazer por você quando você pensar, não é num regime, quando você pensar numa bariátrica, tá? É 1 ano e meio de psicoterapia.
levantamento, com laudos, com testes, trabalhando essas questões, já perdendo os 20%, não é, de sobrepeso que você tem que perder para fazer a bariátrica, tá? Então, a nossa primeira live foi sobre exatamente a obesidade e as questões que nos levam a ela. E eu tô aqui folheando meu caderninho de lives, onde eu tenho tudo anotado, né? Bom, lá no começo do ano, assim como agora no final, eu postei muito sobre a geração quarto, né? O neuropsicólogo constatou, né, os sintomas de depressão em diferentes graus desses jovens que ficam no quarto. E eles também podem apresentar sintomas como bulimia, anorexia, síndrome do pânico, crise de ansiedade, um abuso de álcool quando saem, tá? Automutilações, tá? E até mesmo ideação suicida, tá? Então, existe um adoecimento emocional, não é? Existiu o quê? Uma separatividade da família já quando entrou a televisão dentro de casa. Antigamente, a televisão era um aparelho que ficava na sala e todo mundo assistia. Aí, né, papo vem, papo vai, cada casa foi ganhando uma televisão num quarto e com isso os indivíduos foram se individualizando, tá? Aí veio a época do videocassete, então videocassete aqui, outro ali, depois os jogos, tá? E por final um aparelhinho chamado celular, que você tem o mundo na palma da sua mão, tá? Mas em compensação também você se desliga de quem está do seu lado, né? Então eu fiz uma postagem recente sobre a família adoecida, pais e filhos adoecidos, né? Porque, na verdade, os pais acabam não tendo tanta comunicação com os filhos e os filhos não acabam também tendo essa comunicação com os pais, tá? Então, nós não podemos demorar para intervir nessa situação, tá? Porque quanto mais passa, mais distante fica. A live seguinte foi sobre o lado oculto dos relacionamentos, né? O lado oculto dos relacionamentos, muitas vezes, né, é pego de surpresa com uma baixa estima de um dos parceiros, justamente aquele que está sofrendo mais, aquele que engole os sapos do relacionamento, tá? Porque ele tem medo de ficar sozinho, ele acha que isso é muito importante para ele, esse relacionamento, mesmo que ele esteja sofrendo, tá? E ele não consegue olhar para o lado da prosperidade da vida dele, tá? Então, ele pensa no desejo, ele pensa na história, ele pensa na parceria, que ele não tem, tá? Mas ele tem alguém ali do lado dele, certo? Isso causa um estrago muito grande na sua vida psíquica e emocional. Veja só, você pode estar sofrendo disso e pode não estar percebendo, tá? Porém, esses relacionamentos, além de eles causarem esse estrago, eles trazem pontos altíssimos de distúrbios emocionais e psíquicos para a pessoa, tá? Ela vai ter que gastar muito tempo e muito investimento na sua própria saúde, tá? Isto é uma questão de autoconceito, de ela olhar para dentro dela e perceber se esse relacionamento está dentro dos conceitos que ela tem de vida, ou se isso está fazendo ela sofrer, tá? Sair da zona de conforto, né? Que muitas vezes não é este conforto de sentar numa sala, mas é o conforto de não buscar o que é melhor para si, não é? Mesmo que isso resulte em caminhar mais um tempo sozinha até achar um parceiro na sua frequência. Bom, o desinvestimento de uma ilusão foi uma outra live, né? Nós gostamos muito de investir em relacionamentos, né? Só que quando nós temos que fazer um desinvestimento nas nossas ideias, nos nossos desejos, nas nossas fantasias, nós sofremos com isso. Porque nós vamos ter que alterar nossos pensamentos, nossos sentimentos e lidar com a consciência. Que, aliás, a conscienciosidade vai ser um tema que eu vou trabalhar o ano de 2024 inteirinho, tá? Inclusive com cursos para profissionais e para pessoas que desejem, tá? Então, o outro lado, não é, do desinvestimento é você se encontrar com a sua ilusão, com a sua fantasia, né? E isto dói bastante, né? Uma outra live que nós falamos é o que é o trauma e o que é o drama. Essa live foi bastante curtida, né? O ego
injustiçado, o eu injustiçado, né? Tá? Então, nós percebemos que existem pessoas, não é, que transformam o trauma num drama, tá? Ela até já elaborou, mas ela precisa dramatizar aquela situação. Ela não percebe que aquilo já passou, né? Que aquilo não faz mais parte da vida dela. Ela tem dificuldade de se desligar, tá? Então, ela nomeia algumas situações, tá? Responsabilizando o trauma dela. Ela tem todo um aparato para responsabilizar, né? De fazer esse drama, mas ela não usa a mesma capacidade para se elaborar e sair do trauma e do drama, tá? Então, isso é uma situação que merece muito carinho, muito respeito e tratamento, né? Bom, uma outra live também que eu fiz é Não Quero Sexo, Quero Dormir, né? Nós percebemos, assim, que existem exatamente alguns sinais que indicam, né, a chegada e a hora que as mulheres devem buscar uma psicoterapia individual ou de casal, tá? A decisão deve ser feita sempre a dois, certo? Porém, existe sempre presente no diálogo uma falta de desejo, alguns maus tratos envolvidos no caminho, tá? E aí nós compreendemos, né, por que é que o corpo da mulher está dizendo não para o sexo, tá? Então, é uma questão que nós temos que olhar com respeito, com carinho, com dedicação para esse casal e ver o que é que pode ser restabelecido, né? Lembrando também que a mulher passa por fases, né, hormonais, tá? E às vezes não só na menopausa, às vezes também hormônios tiroidianos, né? Fazem toda uma diferença, medicações, tá? Problemas financeiros, tá? Problemas de trabalho. Então, é onde o corpo da mulher pede para dormir e não para fazer sexo, tá? Bom, uma outra live que eu fiz, que achei muito interessante, né? É a morte do desejo sexual, tá? O desejo sexual, quando diminuído no relacionamento, ou de uma forma individual, tá? Ele pode aparecer sobre os diversos fatores. Como eu disse, acabei de dizer, desde os hormonais até os problemas financeiros. Porém, a rotina familiar, nós sabemos que ela é um dos maiores esmagadores, né, do desejo familiar. Então, aquele companheiro que não ajuda a esposa em casa, tá? Mas chega ali na hora, né, que vai dormir, quer namorar, tá? A mulher tá cansada, né? A mulher, o desejo dela realmente morreu, né? Porque ela se sente bastante utilizada naquele momento e nem um pouco recompensada em outro, tá? Então, os parceiros têm que se ajustarem também nesse sentido. E para dar um toque aí, né? É sempre bom lembrar que tem tratamentos com endócrinos, com hormônios, tá? Mas eles vão tratar exatamente a elevação desses hormônios e não exatamente aquela função, não é? Do amor, do carinho, tá? Para que você possa ter o seu desejo natural, tá? Então, isso é muito importante, buscar a ajuda de um psicoterapeuta para reestruturar, ressignificar e muitas vezes, não é, rever esse contrato que já está caduco entre o casal, tá? Isso tudo nós vamos trabalhando na mentalidade. Foi uma outra live também proporcionada para todos vocês, né? Que é um conjunto de manifestações da ordem mental, tá? Aonde nós vamos estar recuperando, não é, o nosso ser e olhando para as crenças, as disposições psíquicas e morais que caracterizaram, tá, o nosso estado atual, não é? Só lembrando que vocês não são o pensamento nem o sentimento, tá? Uma outra live que eu também gostei muito, né, foi Novo Começo, quando pensamos em mudança, né? Então, quando nós pensamos em mudança é porque alguma coisa já não tá bem, né? Estamos aí muito insatisfeitos, decepcionados, né? E, na verdade, já nada lá fora nos satisfaz, porque a mudança tem que começar aqui dentro, né? Então, é tempo também de investir em si. Por quê?
Deprimir-se é o caminho que já se sabe, mas sair da depressão, isso, né, é um investimento que você tem que fazer, é a longo prazo. Psicoterapeuta não é mágica, não tem fórmula mágica, vai depender do seu envolvimento, do seu investimento, não é? Do quanto você está preparada, né, para se elaborar, tá? Então, quando as coisas não estão saindo como você gostaria que fosse, ao invés de você buscar uma ajuda terapeuta muitas vezes para entender o que está se passando com você, né? Você escolhe se manter deprimida ou deprimido. Pois é. Deprimir-se significa manter-se rebaixado, rebaixada, tá? Abster-se e se reduzir-se, diminuir-se, descrescer-se de algo. Quer dizer, a partir do momento que você não atinge os seus objetivos, as suas etapas, onde talvez seja possível você rever algumas coisas, você prefere se diminuir e se abater mais ainda, não é? E se tornar distante daquilo que você deseja. Vitimizar-se não ajuda e não traz seus objetivos de volta, né? O que vai te levar para algum lugar é você se responsabilizar, iniciar uma psicoterapia, levar isso a sério, fazer a lição de casa, tá? Para que você encontre a tão sonhada felicidade. Eu tô falando em termos de sequência de lives, tá? Para vocês entenderem. E a felicidade, ela não tem cópia e modelo dos outros, tá? Isso pode funcionar, às vezes, em algumas situações, mas a nossa capacidade de estabelecer uma visão real de si mesmo, não é? De busca da felicidade, tem que ser original e não imaginária, tá? Sinais de um novo tempo, né? A fronha e o travesseiro. Olha só, né? Que artigo legal, tá? Sim, nós temos os sinais de um novo tempo, que aos poucos vão se instalando em nosso comportamento, né? Em nossas diretrizes, né? Muitas vezes, a fronha e o travesseiro, né? Eles precisam um do outro, porque às vezes nós somos a fronha e outra nós somos o travesseiro, né? Então, descobrir que nós existimos, e se nós existimos, só faz sentido viver essa existência, a não ser na nossa totalidade, tá? O mais plena possível é o que vai fazer toda a diferença, tá? O convencional, ele já existe. O que precisa existir é o excepcional dentro de cada um de nós, não é? E tudo só é fácil para os outros. Muitas vezes nós questionamos. Parece, né? Parece que quando nós encontramos uma pessoa mais elaborada, para ela foi fácil, não é? Coisas que para nós parece difícil. E às vezes você diz, mas acho que aquela pessoa não se elaborou. E se ela se elaborou, psicoterapia é um ato individual, pessoal, sigiloso. Ela não é obrigada a te falar o que ela fez. Nem se ela procurou um coach, uma psicoterapia, uma orientação. Ela não é obrigada. E você acredita só no que você vê. Você acredita só no que você sabe. Mas você não acredita, você não imagina que essa pessoa, ela pode ter se dedicado tanto e se abdicado de outras coisas para fazer, não é, o eu dela ser diferente, realmente ganhar a notoriedade, coisa que você ainda está procurando a sua. A terapia floral pode te ajudar em alguns casos? Pode, tá? Ela pode te ajudar. Vai depender muito, não é, daquilo que você e o seu terapeuta vão trabalhar e vão nomear como satisfatórios. A imunidade psíquica, né? Foi um outro tema de uma live que eu também gostei muito de fazer, né? As pessoas, não é, começam muitas vezes a ter sofrimentos, sabores, incompreensão, enfermidades constantes, né? E acabam levando para o lado emocional, tá? Se tornam depressivos, entram numa síndrome de fadiga crônica, tá? Numa síndrome do pânico, no estresse, tá? Que são os nomes mais conhecidos, né? De alguns episódios, né? Que as pessoas procuram, às vezes, se orientar com seus médicos, né? Mas não buscam uma psicoterapia, porque elas não perceberam que a imunidade emocional delas abaixou, e aí, como consequência, vai abaixar a imunidade física.
porque ela também não consegue ver o limite das coisas que ela tem que fazer, tá? Ela acaba tolerando demais algumas coisas, tem dificuldade de dizer não, e acaba aumentando o sofrimento dela, e anos a fio, acaba, não é, criando o caos, e depois não sabe administrar esse caos, né? Bem, a credibilidade e a integridade é um outro tema muito interessante. Se você tem uma empresa, então você tem esse valor negociável entre a integridade e a credibilidade. E é o momento de atentar também aos serviços que você oferece, não é? Que ele possa ser confiável, tá? Para manter o que importa no mundo dos negócios. Se você não é confiável, não é? O outro vai ganhar de você. Então, aquilo que você vende junto com o seu produto é a sua confiança e a sua integridade que vai dar a credibilidade do seu produto, seja lá o que for o seu produto, não é? A primeira pessoa que deve consumir o que vende é você mesmo, tá? Então você tem que ser o seu primeiro cliente, certo? A alma, né? Você consegue tocar a sua alma? Você consegue ouvir a sua alma, né? Você consegue, muitas vezes, obedecer o que a sua alma te fala, de mudar hábitos, excluir formas reativas, a forma de falar, né? Aquelas opiniões que ninguém pediu e você dá, e você machuca as pessoas, né? E você fala, é porque eu falo a verdade mesmo, eu sou assim mesmo, não é? Assim mesmo você vai ficar sozinho, sozinha, tá? Você tem que sentir quando e como você pode falar. Geralmente eu costumo dizer o seguinte, não é? Fale com o outro da mesma maneira como você gostaria que falassem com você, que vai dar muito certo. Então, muito provavelmente você não vai, não é? Usar palavras ou termos, né? Que vão ofender, não é? A audição de quem escuta, tá? E não adianta pedir desculpas depois, né? O pedido de desculpas e poucas ações não resolve nada, né? São pessoas que tentam enganar o outro e se enganam facilmente com isso, tá? Bom, se nós podemos alterar a nossa vida psíquica, que é a parte da nossa consciência, tá? Escutando nossos pensamentos, nossos sentimentos, tá? Então, nós vamos começar a perceber que o interior do ser humano pode ser restilizado, sim. Basta ele chegar e se permitir trabalhar com essas questões. Bom, a higiene do sono é uma questão muito importante. Muitas pessoas me perguntam, o que é a higiene do sono? A higiene do sono é aquele preparo que você começa a fazer 1 hora antes de dormir. Então, você já faz, né, a sua tomada do seu chazinho, se for o caso, toma as suas medicações, seus ortomoleculares, tá? Você já começa a desligar o telefone, apagar as luzes, deixar só o abajur, tá? Já escova os dentes, entendeu? E já vai se dirigindo pro seu quarto. Já vai tentando limpar a sua mente dos pensamentos, de tudo que você fez. O que você não conseguiu fazer hoje, não adianta que nessa hora você não vai fazer mais, tá? Porque praticamente os lugares estão fechados, não é? E aquele trabalho que você gosta de trazer para casa e fazer de madrugada, olha, deixa eu te avisar, ele rouba de você os hormônios reparadores da sua imunidade e do seu sono e da sua sexualidade também. Então, procure, não é, fazer uma higiene do sono, tá? Ela é muito importante, porque quando você começa a escarafunchar, você vai ver que todas as pessoas mais organizadas, mais centradas, elas mantêm um horário rígido do sono delas, tá? E elas são pessoas que acordam cedo e já conseguem transferir aquela coisa que elas iam fazer na madrugada para a manhã seguinte. Então, a nossa saúde mental e emocional, muitas vezes, ela nos impede de ser saudável, né? Porque nós brigamos interiormente, internamente conosco, não é?
não respeitamos as nossas restrições alimentares que nós possuímos, fazemos desobediência ou relutância de se abster do que o nosso organismo não tolera, né? Eu diria, é o corpo brigando com a mente, onde o emocional não suporta ser contrariado. Então, acaba contrariando as leis do corpo, tá? Porque o emocional, ele tem que, né? Ah, mas eu não aguento ficar sem... Como não aguenta? Você não aguenta ficar sem isso, mas aguenta ficar sem pensar, aguenta ficar sem raciocínio, aguenta ficar sem energia, não é? Tá? Então, mais uma vez lembrando, né? Que nós temos, muitas vezes, um desejo incontrolável, não é? Mas a nossa consciência pode ser maior que ele, tá? Isso se você se elaborar, não é? Existe um plano de tratamento, de acolhimento para essas situações. Bom, apegos insalubres, chamados de amor, né? Alguém já ouviu aquela frase? Não sei o que ele faria se eu o abandonasse, né? Ou eu não sei o que faria sem ele se ele me trocasse e me abandonasse, né? Gente, isso é um apego insalubre, né? Tá? Pois é justamente isso que nos afasta de nos conhecermos, tá? Nós não podemos estar ligados a ninguém e este alguém ser mais importante do que nós. Isso tem nome. Isso tem nome. Quando uma pessoa faz do outro o ar que ela respira, não é? Ela deve fazer avaliações psicológicas, ela deve passar no psiquiatra, porque realmente ela pode estar tendo, não é? Algum problema do qual ela não se dê conta. Ninguém pode ser maior e você não pode amar alguém mais do que você dentro de um relacionamento, tá? Eu não vou me estender muito aqui, porque nós podemos entrar em algumas síndromes ou em alguns transtornos, tá? Então, essa ansiedade, né, que é caracterizada como uma preocupação excessiva de presente, né, e de futuro, ela traz também algumas definições, que é uma aflição, uma angústia, uma perturbação no espírito pela incerteza do perigo, tá? Ela é um fenômeno que ocorre em algumas situações benéficas da nossa vida, mas em outras muito maléficas, porque ela prejudica. Então, a ansiedade, ela é boa quando nós temos que tomar uma atitude. Ah, tá pegando fogo aqui, deixa eu sair correndo. Então, ela me ajuda a me salvar. Agora, quando o cortisol entra em ação, vai causar insônia, agitação, reação orgânica diferente no organismo, inflamação, dores, entendeu? Então, as pessoas que andam com muitas dores no corpo podem estar tendo uma crise de ansiedade muito grande, com excesso de uma preocupação exagerada do futuro, não é? Seja lá medo, tensão na saúde, sensação de que algo ruim pode acontecer, tá? E essas imagens se repetem e ela acaba tendo sudorese e ela acaba passando mal, tá? E algumas ainda são direcionadas para a área alimentar, comem compulsivamente, né? Quando nós falamos, né, de supervalorização dos defeitos de alguém, nós estamos danificando a autoimagem que nós temos, tá? Então, muitas vezes, nós danificamos também a nossa autoimagem, tá? Com transtornos que nós podemos dizer, ah, eu acho que eu tenho isso, né? Que nem agora é moda todo mundo se TDAH, né? Parece que é uma grife. Isso aí não é bom, né? TDAH, você precisa de vários profissionais, são vários meses para se formar um diagnóstico. Entendeu? Então, é assim, eu estou me tratando, eu estou me curando, eu estou tentando saber o que é que eu tenho, tá? E nós temos que ter essa preocupação, não é? De não ficar rotulando a nós mesmos, tá? Nós temos algumas coisas que achamos que é moda e que nos prejudicam com isso, tá?
A solidão é a ausência de si. É um outro tema que também foi interessante. A solidão é a ausência de si mesmo, né? Quando você pouco se conhece, tá? E você acabou de sair de um relacionamento, você acha que você tá vivendo um processo de solidão. Naquele momento você pode realmente estar vivendo um processo de solidão. Porque a solitude, né, ela é tão completa, você tem tantas pessoas dentro de você, você tem tanta coisa para fazer, você trabalha tanto no seu crescimento, você trabalha tanto para ver onde é que você ficou paralisada dentro desse relacionamento, que você não tem ausência de você. Você tem busca de você, tá? Mas as pessoas que não estão preparadas, elas, né, entram no processo da solidão, tá? Uma outra live que eu fiz não se casem com quem te faz sofrer, esperando que as coisas melhoram. Essa é uma ilusão, não é? Terrível, tá? Quando eu digo também não se case, não é? Você casa se você se quiser. Se você quiser, você casa, né? A vida é sua, tá? O tema do artigo é: não se case com quem te faz sofrer, esperando que as coisas melhorem. Mas se você decidir, tá decidido, não é? Eu só digo assim, olha, só se separa quem casa, não é verdade? Tá? Então, depois que você vê que não deu certo, você vai perceber que você não é o salva-vida, o bote salva-vida da vida do outro, tá? Isso não existe. Bom, hábitos que geram padrões de comportamento, de crenças sobre quem você é. O seu pensamento, ele é um poder muito grande. Ele gera uma imagem e ele leva você a uma emoção, tá? Na maioria, são pensamentos inconscientes que estão atuando em você, que foram armazenados desde antes do seu nascimento, que geram crenças e que permanecem aí fazendo sintomas. Então, é bom que as pessoas busquem ajuda, porque às vezes elas se sentem tão desvalorizadas, desprotegidas, desamparadas, né? Que elas pensam que elas não conseguem chegar onde elas precisam. E aí, numa certa altura do ano, eu comecei a trabalhar com mulheres 50 a mais. Você pode mudar a sua vida, né? Então, mulheres 50 a mais são mulheres que perceberam, tá? Que elas podem fazer, não é, a vida delas diferentes, tá? Então, elas começam a perceber o que é possível e o que é provável. Elas começam a perceber essa diferença. E aí, não é, elas ampliam, não é, o leque de conceitos e podem rever a vida delas nessa virada de ciclo, não é? Elas vão tendo mais confiança em si, elas vão sabendo fazer interrupção, usar o tempo necessário, estabelecendo locais, horários, não é? Elas vão buscando o auxílio de conexões consigo mesma, sempre para definir segundo aquilo que é leve para elas, tá? Então não tenha pressa, busque ajuda, que você vai encontrar, porque este projeto de trabalho para cada uma é individual, né? Porque cada uma das mulheres é individual, tá? Bom, eu falei sobre muitas coisas, né? São muitas lives, muitos rios, né? E eu vou pegar mais algumas coisas aqui, porque senão este momento vai ficar muito intenso aqui e cansativo. A ansiedade e o estresse, né? Como eu já disse, a pessoa que tá ansiosa, agora vocês já estão aí sabendo que ela tá preocupada muito com o futuro, né? Tá? Ela ganha um inimigo, não é? Esse inimigo que ela ganha rouba ela do sono dela, faz ela não ter prazer no final de semana, né? Ela trabalha e não descansa, ela anda atrás de reconhecimento, de aplausos que não encontra, tá? Ela não se contempla, tá? Com o belo. Ela apenas quer estar presente, não é? E está mais do que ausente de si mesma, tá? Ela tem que rever a capacidade de aprender, de se modificar, de fazer processos interpretativos, tá? Para buscar soluções, resolver problemas,
e ver quais são as características marcantes, tá? Então, ainda, né, do meio do ano para cá, nós começamos a falar um pouco da neuroplasticidade, que é um conceito onde nós todos somos expostos sem imaginar, não é? Que nós temos essa capacidade de mudança incrível, que a neurociência vem mostrando. Vários cursos eu fiz nessa área na minha vida, né? E este ano ainda completei com mais alguns, e que eu acho muito importante, que são as experiências que nós podemos modificar concomitantemente, né, com o cérebro, tá? Então, nós precisamos gerar focos, né, exclusivamente no objetivo de trazer a mudança e de fazer aquilo que nos aumenta a densidade do que nós precisamos interagir. Então, temos que ter uma aceleração nesse processo, no que diz respeito, tá, às nossas ações, tá? E ver que são tentativas que nós fazemos que não são bem sucedidas. Então, tá na hora de você buscar ajuda. Porque quanto mais tempo você leva tentando e não conseguindo, é o tempo que você vai ficar aí retido nesse lugar, na zona de conforto. E não vai para a zona do medo, enfrentando todos os desafios, e não vai chegar nunca na zona da aprendizagem, né? Bom, também falei muito sobre o Love Bomb, que é aquele bombardeio de amor das pessoas que amam rapidamente e depois começam a descobrir que esse amor era líquido, que passou, começam a ser maltratadas, não é? Geralmente numa relação com narcisistas, tá? E precisa muito de ajuda também, tá? Eles acabam escondendo a autoimportância que eles dão para a pessoa, tá? Eles mostram de uma forma exagerada, depois eles vão tirando, vem com adulação e, na verdade, falta empatia do narcisista, né? Tá? Eles escondem as fragilidades e os sentimentos deles, não é? E acabam maltratando vocês, tá? Então, é psicoterapia para vocês, porque para eles é bem difícil se tratarem, é bem difícil eles se reconhecerem, tá? O que nos limita? Aquilo que você quiser. Aquilo que você quiser te limita. Aquilo que você põe como resistência. Aquilo que você não baixa as barreiras para você continuar no seu processo de maturidade, de crescimento, de desenvolvimento, não é? Aquilo que você faz de conta que tá bom e não tá bom é o que te limita, não é? Então tá na hora de romper as barreiras, né? Tá? E despertar para novos horizontes, tá? Que podem ser, inclusive, um atributo de rejuvenescimento. E na terapia de foco, a gente vai trazer o que? A urgência daquilo que precisa ser tratado, não é? Levando em consideração tudo aquilo que você vem sentindo e que você vem, né, trazendo como um desejo de cura na tua vida, tá? Então, nós vamos trazer aí, vamos trabalhar também as suas limitações e a sua parte emocional envolvida, mas com foco, não é? Para que ela seja muito mais rápida, tá? Então, essa conexão da identidade original, ela é muito importante. É ela que vai te levar aos 6 pilares, não é? Da conquista daquilo que você quer. E aí, não é? Para isso, depois você vai lá e vai clicar, quando eu lançar meu curso lá, você vai clicar para fazer ele, tá bom? Tá. Bom, nós temos que entender que a essência do ser humano nasce vazia, tá bom? Tá? E um gato é um gato, ele já nasce com a essência de gato. O ser humano, ele nasce humano, mas para ele se tornar humano, ele precisa de um desejo. E muitas vezes esse desejo é vazio, né? Então, precisamos trabalhar isso, precisamos falar disso, né? Bom, no meio do caminho eu encontrei uma pessoa muito querida que vocês têm visto eu fazer live com ela, Mulheres 50 mais de sucesso com síndrome de Turner, a Zita Cristina, tá? Que é uma pessoa fantástica, tá? Ela é psicóloga, ela é farmacóloga, ela é professora de educação física, ela é empreendedora,
ela é escritora, tá? E ela é coaching. Então, assim, tenho feito algumas lives com ela e muito obrigado, Cris, que você vai ver esse vídeo, tá? Espero que nós consigamos trabalhar aí essas lives todos os meses, sempre levando para todas as mulheres muito conhecimento, muita informação, muita superação das dificuldades, né? Bom, eu também falei sobre a raiva. O que é a raiva, né? A raiva, ela é um processo de um sentimento, de uma emoção que nós temos, né? Que ela não morre, não é? Nós temos que dar um jeitinho de trabalhar a raiva e de entender, né? Todos os sinais que o cérebro nos mostra, não é? Quando nós sentimos raiva, né? Por que sentir tanta raiva assim, né? Tá? Bem, eu trabalhei muitas outras coisas que eu dei uma puladinha ali para não ficar tão extenso, tão cansativo. E eu agradeço a todos vocês que colaboraram de alguma maneira, para vocês que vão estar assistindo também, tá? Foi muito importante este ano, em vários sentidos na minha vida, tá? Como todos os anos são, né? Mas eu agradeço também a doutora Patrícia, tá? A presidente da Síndrome de Tanner do Brasil, né? Pelo convite, que eu fui fazer uma palestra na Unifesp, tá? Para as mulheres do Gambit, né? Isso é muito importante. E eu agradeço a parceria, espero que ela também possa continuar, né? E que eu possa ser uma colaboração, não é? Para todas as pessoas, de uma forma geral, e que todas as pessoas também se sintam abraçadas nesse final de ano, que tenha um Natal de paz, não é? E um ano novo muito próspero. Um abraço e até mais.